Pare por um instante. Respire fundo e sinta o peso do ar que entra. Há algo sagrado nesse simples gesto. Respirar é confiar. Confiar que o ar virá, mesmo sem vê-lo. É assim também com a fé. E o Salmo 91 não é uma promessa distante. É a ciência espiritual da confiança que cria a realidade. Neville Goddard dizia: a fé não é acreditar que algo vai acontecer. É saber que já aconteceu, em um plano invisível, e apenas esperar que se torne visível. É isso que o Salmo 91 tenta nos ensinar desde o primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Perceba as palavras: habitar, descansar. Não há pressa, não há desespero, há permanência. O esconderijo de que fala o Salmo não é um lugar fora de você. É o estado de consciência em que a alma se alinha com o divino e descansa na certeza de que já está protegida. Neville chamava esse estado de sentimento do desejo realizado. Jung chamaria de integração da psique com o self, mas o nome pouco importa. O que realmente importa é entender que o universo responde ao que você sente ser verdade, não ao que você apenas diz acreditar. A fé não é uma palavra, é uma frequência. É a vibração silenciosa de quem já se vê seguro antes da tempestade, de quem agradece antes de ver, de quem confia mesmo sem sinal algum. E esse é o primeiro mistério do Salmo 91. A proteção não é um muro, é um estado vibracional. Enquanto a mente comum busca proteção contra o mal, a consciência desperta entende. A verdadeira proteção é tornar-se inalcançável por aquilo que vibra no medo. Você não vence as trevas lutando com elas. Vence elevando-se acima da frequência onde elas existem. É disso que fala o versículo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é sobre guerra, é sobre vibração imune. É o resultado de uma fé que se tornou certeza. Neville dizia: sente-se em silêncio e declare dentro de si: eu sou aquilo que busco. E o mundo será obrigado a se reorganizar em torno dessa declaração. O Salmo 91 é a versão antiga dessa mesma lei. Quando ele diz: ele me cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Não fala de um Deus que desce para te salvar, mas de um estado interno onde a alma repousa em confiança total. As asas são o símbolo do espírito, a expansão da consciência acima do medo humano. Entenda, o que o Salmo chama de morada do Altíssimo é o mesmo que Neville chama de consciência de ser. Quando você habita nela, nada externo pode te tocar. Você não está negando o perigo, está vibrando acima dele. Está descansando na certeza de que toda a força do universo conspira ao seu favor. E é isso que poucos percebem. A maioria lê o Salmo 91 como súplica, mas ele não é uma oração de pedido, é uma declaração de identidade. Aquele que habita, ou seja, aquele que já é, aquele que já vibra, aquele que já entendeu. O Salmo 91 é o manifesto da consciência desperta. É o decreto da alma que sabe: eu e o divino somos um só. Neville dizia: tudo o que você imagina com sentimento intenso se torna realidade, porque imaginar é criar. O salmista dizia: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ambos falam da mesma verdade. A palavra direi é o verbo criador, a voz da mente que decreta o estado que quer experimentar. Quando você diz, o Senhor é o meu refúgio, não está elogiando um Deus externo. Está ativando a energia da certeza dentro de si. Está afirmando: eu sou protegido porque vibro na confiança. Eu sou abençoado porque habito na fé. O segredo é compreender que a fé não pede, afirma, não suplica, proclama. E quando proclama, a vibração muda. E quando a vibração muda, o mundo muda junto. Talvez neste exato momento, algo dentro de você esteja cansado de lutar, de tentar controlar tudo, de rezar pedindo sinais. Então, pare, feche os olhos, sinta o peso das mãos, respire outra vez e diga em silêncio: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na certeza de que tudo já está resolvido.
Sinta o que essas palavras fazem com o seu corpo. Perceba a diferença entre pedir e afirmar. Quando você pede, vibra carência. Quando você afirma, vibra posse. E o universo sempre devolve o que você vibra. Fé é o idioma da certeza. E o Salmo 91 é o dicionário sagrado dessa língua. Neville ensinava: o sentimento é o segredo. Não basta repetir palavras, você precisa sentir o que diz. O Salmo 91 funciona quando deixa de ser recitado e passa a ser encarnado. Quando cada palavra dele vibra no seu corpo como verdade. Quando o Deus Altíssimo deixa de ser alguém distante e se torna a consciência que vive em você. Habitar no esconderijo do Altíssimo é viver em estado de fé ativa. É acordar de manhã e dizer: hoje nada me atinge, porque eu vibro em amor. Hoje nada me abala, porque eu descanso na certeza. Hoje eu vivo de dentro para fora. Essa é a oração real. Essa é a prática da fé que cria a realidade. A partir deste ponto, tudo muda. As circunstâncias externas continuam as mesmas por um tempo, mas algo dentro de você muda de lugar. E quando a alma muda de lugar, o universo inteiro começa a se mover. A mente se acalma, o corpo relaxa, as respostas chegam, e o que antes parecia impossível simplesmente acontece. Não por magia, mas por correspondência, porque o mundo externo é apenas o espelho do mundo interno. Esse é o verdadeiro poder do Salmo 91. Ele não promete livramento futuro, ele declara libertação presente. E Neville confirmaria: a fé não cria o que não existe, ela manifesta o que já é verdadeiro em outro plano. Então, a partir de agora, leia o Salmo 91 de outra forma. Não como quem implora, mas como quem lembra. Lembra do poder que tem. Lembra da conexão que nunca se rompeu. Lembra que o Altíssimo não está acima, está dentro, e o esconderijo é a consciência que aprendeu a confiar. Você não precisa de mais respostas, precisa de mais presença. A fé é isso, permanecer em presença até que o invisível se torne forma. E quando a presença é constante, a criação é inevitável. Agora, o próximo passo é entender essa fé como estado de consciência, não como emoção passageira. É sobre isso que falaremos no próximo bloco. Como transformar crença em vibração e vibração em realidade. Porque quando você sente o que quer como já realizado, o universo se curva à sua certeza. Pare de pensar em fé como esperança. Esperar é o movimento de quem duvida. Crer é o estado de quem sabe. A fé não é a luz no fim do túnel. É a certeza de que a luz já existe, mesmo quando os olhos ainda enxergam escuridão. A fé não é emoção, é uma frequência. E o que o Salmo 91 chama de habitar no esconderijo do Altíssimo é exatamente isso. Viver permanentemente nessa frequência. Neville Goddard dizia: o segredo é sentir o estado do desejo realizado. Isso significa que, antes de ver a cura, você sente a saúde. Antes de receber o amor, você sente ser amado. Antes da solução, você sente a paz de quem já está seguro. Essa é a lei da criação mental. Você vibra o que quer manifestar até que o universo espelhe essa vibração em forma de realidade. Quando o Salmo 91 fala: descansará à sombra do Onipotente, ele está descrevendo o estado de fé consciente. Descansar é o oposto de ansiedade. Descansar é o mesmo que entregar. E entregar não é desistir, é saber que já foi feito. Você não precisa empurrar o rio, basta alinhar-se à corrente que já flui. A fé, portanto, não é um sentimento de esforço. É um estado de descanso ativo, uma quietude poderosa que nasce da confiança. Quando você atinge esse estado, o corpo relaxa, a mente se alinha e a energia criadora flui sem resistência. É nesse ponto que o invisível começa a se tornar visível. Neville ensinava que toda a criação nasce de um estado assumido. Você não cria o que deseja, cria o que acredita já ser verdade. Enquanto deseja, vibra falta. Enquanto suplica, vibra carência. Mas quando assume o sentimento de já é,
O mundo muda de posição. É o momento em que o verbo se faz carne, o desejo se faz realidade. Observe o poder disso. Você pode recitar o Salmo 91 1000 vezes, mas se o seu corpo vibra medo, a oração se torna ruído. Mas se você recita sentindo a certeza de que está seguro, cada palavra vira um decreto. Não é magia, é coerência vibracional. O universo responde à coerência, não à repetição. Por isso, o salmista não diz aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Ele diz aquele que habita. Habitar é permanecer. É viver nesse estado de consciência todos os dias, não apenas nas horas de desespero. É acordar e dizer, eu já estou coberto. É deitar e sentir. Nada me falta, porque nada me ameaça. A fé é o endereço fixo da alma madura. Neville chamava isso de consciência assumida. Ele dizia, tudo o que você aceita como verdadeiro sobre si mesmo se tornará realidade. Por isso não basta dizer, Deus me protege. É preciso sentir, eu sou a própria proteção de Deus em forma humana. Não basta dizer, eu creio. É preciso sentir, eu sou a fé em ação. Quando o sentimento se instala, o universo se curva. Essa é a diferença entre fé religiosa e fé criadora. A fé religiosa pede intervenção. A fé criadora manifesta intenção. Uma espera um milagre, a outra é o milagre. E quando você entende isso, o Salmo 91 deixa de ser súplica e se torna código vibracional. Uma fórmula de alinhamento entre o humano e o divino. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é o que espera ajuda, mas o que vive no estado de consciência que não precisa ser salvo. Porque quem vibra na fé já está protegido. Quem vive na certeza já está atendido. Quem se mantém em paz já venceu a batalha antes de ela começar. Pare de imaginar a fé como força que vem de fora. Ela é o campo energético do seu próprio ser, quando está em harmonia com o divino. Você não atrai Deus, você se lembra dele. Você não implora pelo poder, você o ativa. Habitar na fé é lembrar-se da unidade. Eu e o Altíssimo somos a mesma consciência em diferentes expressões. Neville dizia, você é Deus imaginando o mundo a partir da perspectiva do homem. E quando a sua imaginação vibra medo, o mundo te devolve perigo. Quando a imaginação vibra fé, o mundo te devolve proteção. A realidade é apenas o reflexo do seu estado interior. É por isso que o salmista diz, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não porque Deus precise ouvir, mas porque a mente precisa vibrar essa afirmação até que ela se torne real. Quando você diz, Ele é o meu refúgio, você está programando o inconsciente para permanecer em paz, mesmo quando tudo parece instável. Está ancorando a vibração da confiança no corpo. E quando essa vibração se torna constante, a realidade muda de eixo. A fé, então, é um treino de permanência. Não basta sentir paz durante a oração. É preciso sustentar essa frequência enquanto trabalha, enquanto fala, enquanto enfrenta o dia. É isso que Neville chamava de persistência imaginativa. Persistir não é forçar, é permanecer vibrando o sentimento da certeza, mesmo quando as aparências dizem o contrário. E é nesse ponto que o Salmo 91 revela seu verdadeiro poder. Ele é uma sequência de afirmações para reprogramar a mente, até que a fé se torne automática. Verso após verso, ele eleva o seu campo energético. Nenhum mal te sucederá. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Essas não são promessas, são comandos vibracionais. Quando você os pronuncia com fé sentida, o universo responde. Você pode testar agora mesmo. Feche os olhos e diga mentalmente, eu estou seguro. Repita até o corpo acreditar. Sinta o peso dos ombros diminuindo. Sinta o ar fluindo livre. Sinta o coração desacelerar. Isso é fé. Fé é o momento em que o corpo se rende ao espírito. E quando o corpo descansa, a energia divina age sem resistência. A fé não é crença cega, é ciência energética. E o Salmo 91 é o manual dessa ciência. Por isso Neville dizia,
você não recebe o que quer, recebe o que acredita. E o salmista concordaria: aquele que crê, descansa. O descanso é o sinal da fé madura. Quem crê, para de correr. Quem confia, para de resistir. Quem habita, para de pedir. A fé é a morada onde tudo se resolve antes mesmo de acontecer. Então, a partir de hoje, pare de ter fé em Deus e comece a ter fé como Deus. Não se coloque do lado de fora pedindo para entrar. Entre. Habite. Declare: eu e o divino somos um. Sinta a verdade disso até que o corpo responda. E quando o corpo responder, saiba: você acabou de mudar de frequência. Você entrou no esconderijo do Altíssimo. E nada pode te atingir aí. No próximo bloco, vamos decifrar o código vibracional do Salmo 91, verso por verso, para entender por que ele é considerado o escudo mais poderoso da Bíblia e como, nas palavras de Neville Goddard, essa proteção é apenas o reflexo de uma consciência em total alinhamento com o amor. O Salmo 91 é mais do que poesia, é um código vibracional, uma sequência de palavras sagradas desenhadas para elevar sua consciência da frequência do medo para a frequência da fé. Cada verso é um degrau. E quem sobe esses degraus não foge do perigo, transcende o alcance dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Este é o primeiro código. A palavra-chave é habitar. Não visitar, não lembrar, mas habitar, permanecer. Habitar na vibração da confiança é viver num campo de energia que repele o caos. É como ajustar o rádio para uma estação onde o medo não opera. Neville chamaria isso de estado assumido. Quando você assume o estado da fé, a realidade começa a obedecer. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Este é o segundo código, a palavra falada como decreto vibracional. O som é energia, e a palavra molda a energia no instante em que é dita. Quando o salmista declara: Ele é o meu refúgio, ele não está informando, está criando. O verbo é o pincel do universo. Toda palavra é uma frequência, e toda frequência cria forma. Por isso Neville dizia: fale como quem já é. A palavra dita com convicção abre portais. Ela diz ao subconsciente: isso é verdade agora, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O terceiro código fala da libertação de armadilhas mentais. O laço do passarinheiro é o símbolo dos pensamentos repetitivos, das crenças limitantes, das prisões invisíveis que o ego cria. E a peste perniciosa é a contaminação emocional do coletivo, o medo, a dúvida, o pessimismo que circulam nas mentes humanas. Ser livrado disso não é milagre externo, é purificação interna. Quando você habita na frequência da fé, nenhum pensamento denso te captura. Você se torna invisível para a vibração do medo. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Aqui está o quarto código, a proteção energética. As penas representam o campo vibracional do espírito. É a consciência expandida, o escudo invisível formado por pensamentos puros e sentimentos elevados. Debaixo das asas é onde o medo se dissolve, porque ali não existe separação entre o humano e o divino. Neville dizia: o sentimento de unidade com o ser é o verdadeiro abrigo. E é exatamente isso. Fé não é lutar contra o mal, é lembrar que você e o bem são inseparáveis. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O quinto código revela a chave da imunidade vibracional. Verdade. Verdade aqui não é doutrina, é coerência. A verdade é o estado em que o que você pensa, sente e faz estão alinhados. Quando há coerência, há poder. Quando há contradição, há vulnerabilidade. A verdade é a vibração mais alta do universo e ela repele toda a desarmonia. Quando você vive na verdade, não há mentira emocional que te atinja. A coerência é o verdadeiro escudo espiritual. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia.
Este é o sexto código. O domínio sobre os dois polos da mente, o inconsciente e o consciente. A noite representa o invisível, o inconsciente, o medo sem forma. O dia representa o visível, os ataques externos, as palavras, as situações. O Salmo diz: não temerás. Porque quem habita na fé domina ambos. O medo é apenas ausência de presença. Quando você está presente, o terror da noite perde o poder. Quando você está consciente, a seta do dia não te alcança. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O sétimo código é a frequência da imunidade espiritual. Significa que, quando você vibra em amor e certeza, está fora do campo de impacto das vibrações destrutivas. O mal não te toca porque você não o alimenta. O caos pode existir ao redor, mas não dentro. Você se torna um ponto de estabilidade em meio ao ruído. É o que Neville chamava de imperturbabilidade divina. A energia só te atinge quando encontra correspondência em você. Sem correspondência, ela passa direto. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O oitavo código, a vibração do amparo universal. Os anjos não são figuras externas com asas, são forças vibracionais que se ativam quando a sua mente alcança certa frequência. São as coincidências perfeitas, as pessoas certas, os encontros sincronizados. A ordem divina é automática. Quando você está em fé, a realidade se organiza para te proteger. A fé é o comando. Os anjos são a execução. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. O nono código, a sustentação do fluxo. Tropeçar na pedra é resistir à própria jornada. Mas quando você confia, o caminho se suaviza. O universo sustenta cada passo de quem caminha em coerência com o amor. O tropeço desaparece porque você aprende a ver propósito, onde antes via obstáculo. A fé não remove pedras, transforma pedras em degraus. Pisarás o leão e a cobra. O décimo código, o domínio sobre os instintos e medos primários. O leão representa a agressividade, a cobra, a astúcia. São símbolos da mente inferior, das emoções descontroladas e das intenções ocultas. Pisar é transcender, não é destruir, é dominar. Quando a fé está firme, o medo se curva. A força bruta e o engano não prevalecem sobre quem vibra na luz. A fé não foge da sombra, ilumina até que ela se desfaça. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. O 11º código é a frequência do amor como proteção suprema. A fé sem amor é controle, o amor sem fé é ilusão. Mas quando ambos se unem, nasce o poder divino. O amor é a vibração mais elevada, e nela não há medo. Amar é o escudo que neutraliza qualquer ameaça. Por isso, o Salmo termina dizendo: eu o livrarei. Não porque ele pediu, mas porque ele amou. E por fim, com longura de dias o fartarei, e lhe mostrarei a minha salvação. O último código é a eternidade da consciência desperta. Longura de dias é plenitude. Quando a fé se torna estado, o tempo deixa de ser inimigo. A alma entra em descanso. A salvação não é um prêmio futuro, é a percepção presente de que você já é um com o divino. Perceba então, o Salmo 91 é um mapa, não de palavras, mas de frequências. Cada versículo é uma elevação, do medo à confiança, da luta à entrega, da dúvida à certeza, da separação à unidade. Neville chamaria de escada vibracional da criação consciente. O salmista chamaria de habitar sob a sombra do onipotente. Mas ambos falam da mesma verdade. A fé é a vibração da segurança absoluta. Quando você entra nessa vibração, tudo ao redor se reorganiza. A vida te protege, as circunstâncias te favorecem, e o invisível trabalha em silêncio ao seu favor. Não porque você pediu, mas porque você se alinhou. E alinhamento é o milagre que não falha. No próximo bloco,
você vai entender como ativar esse código na prática, como usar a imaginação consciente, do modo que Neville ensinava, para transformar o Salmo 91 de oração falada em realidade vivida. Neville Goddard dizia: a imaginação é o próprio Deus em ação, e o Salmo 91 é a forma mais pura de ativar essa força dentro de você. Cada vez que você o recita com sentimento, está moldando o campo invisível onde o visível se constrói. A imaginação é a ponte entre o que você crê e o que você vê. E quando fé e imaginação se unem, nada pode resistir. Você já percebeu como o corpo reage ao que a mente acredita? Se você imagina algo assustador, o coração acelera. Se imagina algo belo, o corpo relaxa. O cérebro não distingue o real do intensamente imaginado. Ele apenas responde à vibração. Por isso, imaginar é criar. A fé é o fogo, a imaginação é a chama. E é por isso que o Salmo 91 é tão poderoso. Ele fornece o molde vibracional e a imaginação dá forma a ele. Quando você recita, ele me cobrirá com suas asas, o que está criando é um campo energético de proteção. Mas se você apenas repete as palavras, sem vê-las, sem senti-las, o poder se dissipa. A diferença entre rezar e criar está no sentimento. Neville ensinava uma técnica simples, o estado de sono desperto. É o instante entre o vigiar e o adormecer, quando a mente está calma e o subconsciente está receptivo. Nesse momento, você pode inserir no campo invisível a imagem da realidade que deseja viver, e ela será recebida como verdade. O Salmo 91 foi feito para esse estado. Recite-o lentamente, não com a boca, mas com o coração. Sinta cada palavra se tornando forma. Veja-se dentro da cena que deseja. Sinta-se seguro, iluminado, intocável. Imagine uma luz dourada te envolvendo completamente. Essa é a vibração do esconderijo do Altíssimo. Ali, nada te alcança. Nem medo, nem dúvida, nem escassez. Você está invisível para o caos. O mal não te reconhece, porque a sua frequência mudou. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado e descanse nele, até que o mundo responda. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Percebe? Ambos falam da mesma coisa. Descansar é o sinal de que você já sentiu como verdade. Você não luta mais, não pede mais, não busca sinais. Você apenas sabe, e essa certeza silenciosa é o campo onde o invisível começa a se materializar. O processo é simples, mas profundo. Primeiro, silencie. O silêncio é a porta. Respire e solte o controle. Feche os olhos e diga mentalmente: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Sinta essa frase percorrendo o corpo como se fosse um comando. Perceba a respiração desacelerar, o coração aquietar. É o sinal de que você entrou na frequência. Depois visualize. Veja o que deseja, não como um sonho distante, mas como algo que já é. Não diga, um dia serei curado. Diga, eu já sou a saúde em manifestação. Não diga, espero ser protegido. Diga, eu já vivo sob a proteção divina. Não diga, quero prosperar. Diga, eu já vibro na abundância do Altíssimo. Repita mentalmente e veja-se vivendo isso. Sinta como é. O segredo não está na imagem, está na emoção que ela desperta. Por fim, agradeça. O agradecimento é o selo da fé. Você só agradece por aquilo que acredita ter recebido. Quando você agradece, está dizendo ao universo: já aconteceu. E o universo responde à certeza. A gratidão transforma o pedido em posse. Ela fecha o ciclo vibracional e ativa o retorno. Neville dizia que o sentimento é o segredo, porque ele é o canal entre a consciência e o mundo físico. O Salmo 91 diz: nenhum mal te sucederá. E quando você sente isso, o corpo inteiro vibra em segurança. Essa vibração é percebida pelo campo quântico como um comando. A vida começa a rearranjar circunstâncias, encontros, oportunidades. Você chama isso de milagre, mas é apenas a lei respondendo à sua frequência. Entenda,
Tudo o que o Salmo 91 promete é ativado pela imaginação sustentada na fé. Não é superstição, é ciência espiritual. As palavras são a semente, o sentimento, a água. E a colheita é inevitável, por isso a prática diária transforma a mente. Todas as manhãs, antes de começar o dia, feche os olhos por 3 minutos. Recite o Salmo 91 como um decreto, não com pressa, mas com presença. Sinta cada verso. Imagine cada símbolo como uma cena viva. Sinta as asas te cobrindo, a luz te envolvendo, a presença divina guiando cada passo. Repita até o corpo acreditar. E quando o corpo acredita, o universo obedece. Essa é a fé que cria a realidade. A fé que não espera, mas assume. A fé que não implora, mas declara. E quando você declara, o verbo se faz carne. Neville dizia: a imaginação é o princípio criador de tudo. E o Salmo 91 é o roteiro para usá-la em harmonia com o divino. Você não está pedindo proteção. Você é a própria proteção manifestada. Você não está buscando luz. Você é a luz tomando forma. Você não está implorando por salvação. Você está lembrando que já é salvo pelo simples fato de estar consciente da sua unidade com Deus. O mundo externo é apenas o reflexo do estado interno. E quando a sua imaginação se une à fé, o espelho muda. Você olha para fora e vê segurança, amor, harmonia. Porque tudo o que você sente, o universo reproduz. Então, a partir de hoje, não apenas leia o Salmo 91. Viva o Salmo 91. Faça dele a imagem constante do seu ser. Sinta o amor cobrindo você, os anjos guiando os seus passos, a certeza vibrando no seu peito. E saiba, essa não é fantasia, é criação consciente, é a fé tornando-se realidade. E é justamente essa fusão entre fé e imaginação que nos conduz ao último passo, a integração. A parte em que o eu humano se une ao eu divino e o que antes era oração se transforma em estado permanente de existência. Agora, respire, feche os olhos e perceba o que mudou dentro de você desde o início deste vídeo. A mente está mais calma, o corpo está mais leve, o coração mais presente. Você acabou de atravessar o código do Salmo 91, não como quem lê palavras, mas como quem desperta frequências. Tudo o que foi dito até aqui tem um propósito: te lembrar do poder que sempre esteve em você. A fé e a imaginação são as duas asas do espírito. Com uma, você confia. Com a outra, você cria. E juntas, elas te elevam acima de qualquer sombra. Neville Goddard dizia: você é o próprio Cristo sonhando o mundo. E o mundo nada mais é do que a materialização dos seus sonhos sustentados pela fé. O Salmo 91 dizia a mesma coisa, de forma poética: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Habitar é permanecer. É manter-se nesse estado de certeza, mesmo quando nada ainda parece ter mudado. E é justamente aí que a transformação começa, no invisível. Fé é o escudo. Ela protege você de toda vibração de medo, dúvida ou escassez. Quando você se ancora na fé, a energia densa não encontra onde se fixar. Ela simplesmente passa. É como tentar atingir o vento com uma flecha. Nada te toca, porque você vibra acima da linha do conflito. A imaginação é a espada. Ela corta o que é ilusório. Ela separa o que é real do que é apenas crença limitante. Ela é o instrumento da criação. Com ela, você escreve o que quer viver. Com ela, você transforma a oração em forma. O que você imagina com fé, o universo precisa obedecer. Porque o universo é a mente de Deus em movimento e a sua consciência é parte dela. A fé te protege, a imaginação te projeta. E quando ambas se unem, nasce a realidade divina. Uma vida em que tudo o que é necessário chega no tempo certo, em que nada te ameaça, em que a paz é constante, porque você já entendeu que não é o mundo que muda, é a sua vibração que redesenha o mundo. Agora entenda algo que muda tudo. A fé não é acreditar que Deus fará algo por você, é saber que Deus é você em ação,
É o seu próprio ser, vibrando em harmonia com a inteligência infinita. O Altíssimo não está fora, ele respira em você. O esconderijo não é um templo distante, é o silêncio da sua mente alinhada com o coração. É ali que o universo te reconhece. É ali que os anjos te encontram. É ali que o impossível deixa de existir. Quando você diz nenhum mal me sucederá, você não está negando a existência do mal. Está declarando que ele não tem mais ressonância em você. Você se tornou imune, e imunidade espiritual não é resistência, é elevação. Você simplesmente vibra acima daquilo que antes te afetava. Tudo o que você teme te prende. Tudo o que você confia te liberta. A fé é o portal da liberdade. E a imaginação é o trilho que te conduz até ela. Juntas, elas te fazem caminhar sobre o fogo sem se queimar, passar pelo vale sem se perder, atravessar a escuridão sem se apagar. O Salmo 91 termina dizendo: Eu o livrarei, porque conheceu o meu nome. Mas o nome de Deus não é palavra, é consciência. Conhecer o nome é reconhecer a presença. É entender que o Eu Sou é o código sagrado que abre todas as portas. Quando você diz Eu sou protegido, o universo responde. Quando você diz Eu sou próspero, a realidade se curva. Quando você diz Eu sou luz, toda sombra desaparece. O Eu Sou é o som original da criação. É o eco de Deus dentro de você. Neville Goddard dizia: toda vez que você diz Eu sou e completa a frase, você está decretando o seu destino. E o Salmo 91 confirma: Ele me cobrirá com suas asas. Porque quando você diz Eu sou protegido, a energia divina te cobre. Quando você diz Eu sou curado, a cura começa. Quando você diz Eu sou paz, a guerra cessa. A imaginação é a ferramenta. A fé é o combustível. O verbo Eu sou é a ignição. E agora, neste instante, algo em você se realinha. Você sente? O ar muda, o coração vibra, a mente se expande. É a presença divina te reconhecendo. Você não está apenas ouvindo sobre o Salmo 91. Você está vivendo o Salmo 91. Está habitando a vibração que ele descreve. Está descansando à sombra do Onipotente. E nada, absolutamente nada, pode te atingir nesse estado. Então agora declare: Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Nada me falta, nada me ameaça, nada me tira da paz, porque eu e o Divino somos um só. Sinta o peso das palavras. Não repita mecanicamente. Sinta. Cada frase é um código. Cada código abre uma porta no seu campo energético. Você está voltando para casa, o lar da consciência, o centro do espírito, o coração da fé. A partir de hoje, não é mais o medo que comanda, é a certeza. Não é mais a dúvida que te guia, é a visão. Você não vive mais reagindo. Você cria, você imagina, você vibra, você manifesta. A fé é o escudo, a imaginação é a espada, e o amor é o campo onde ambas operam. Essa é a trindade do Criador desperto. Essa é a verdadeira proteção. Essa é a salvação que o Salmo 91 prometia, não no futuro, mas agora. Respire fundo uma última vez. Sinta o coração batendo devagar. Você está alinhado, centrado, protegido. O mundo lá fora continua o mesmo, mas o seu mundo interno já mudou. E é só uma questão de tempo até que o externo reflita o novo interno, porque a fé cria o campo, a imaginação molda a forma e o amor mantém tudo vivo. Agora, em silêncio, declare: Eu sou o esconderijo do Altíssimo, eu descanso na certeza, e tudo ao meu redor responde à minha fé. O que era oração se tornou presença, o que era palavra se tornou vibração, e o que era crença se tornou verdade. Você não precisa pedir que o milagre aconteça, você já é o milagre.